Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender de uma forma rápida e fácil como ler e escrever arquivos usando a linguagem Python. Então, se você já curtiu esse tema, já vai deixando o like aqui e deixa um comentário para a gente poder saber se você está curtindo ou não esses conteúdos que a gente está preparando aqui para vocês. Bora lá para minha tela? Beleza, estamos aqui agora. Eu abri uma pasta, criei uma pasta chamada Python. E dentro dessa pasta eu acabei colocando aqui um arquivo chamado read files. Inclusive o arquivo está com o nome errado. Já vamos corrigir aqui, ó, rename read files. E é aqui que a gente vai começar a manipular, né, um novo arquivo, tá? Se vocês olharem, eu vou fechar aqui, ó, essa aba para ficar melhor, até para ver aqui, tá? Vou pegar o meu caminho da minha pasta, meu caminho total. E vou colocar aqui numa variável chamada file path. Perfeito, joguei ela aqui e vou criar uma outra variável chamada file name. E aí vai ser o nome do arquivo. Eu vou chamar de data.txt, tá? E depois aqui eu vou criar uma nova variável chamada content, de conteúdo. E aí eu vou simplesmente escrever aqui first line, second line, third line, tá? Ou melhor, só vou botar first line por enquanto. Beleza. Para a gente poder criar arquivos dentro com Python, né, e poder escrever nesses arquivos, existe uma função built-in chamada open, tá? Ela é uma função que basicamente você tem que passar o caminho e o nome do arquivo que você quer utilizar, né, que você quer criar, e também um modo de operação. Então eu posso simplesmente aqui, ó, vou até botar uma nova barrinha aqui, para eu poder simplesmente fazer uma concatenação simples aqui, ó. Para quem viu lá as aulas de manipulação de strings, ó, a gente está concatenando simplesmente o nome de file path e file name. E aí beleza, a gente já conseguiu passar aqui a informação. Aí agora, como eu falei para vocês, existe um modo. Existem vários modos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, todos eles, mas você precisa, nesse primeiro momento, entender que existem três que são os principais. Um é o R, de read, ou melhor, de leitura, em português, falando, né? Nós temos o write, o W, que é escrita, e nós temos o A, de append, ou adicionar, né? Então, nesse primeiro momento, como nós vamos criar um arquivo do nada, né? Então a gente vai utilizar o W porque a gente quer criar e escrever, tá? Então, feito isso, eu consigo já criar um arquivo, né, com esse nome aqui, data.txt. Só que eu preciso adicionar informações dentro desse arquivo. Essa função open, ela vai lá e cria um arquivo e ele abre o arquivo. Cria o arquivo se ele não existir e acaba abrindo esse arquivo para poder fazer o que eu quiser nele. Então eu vou botar aqui, ó, essa função dentro de uma variável chamada file, tá? Dentro de uma variável chamada file, e agora com file, com essa variável, eu dando um ponto aqui, eu tenho acesso a uma série de funcionalidades dentro dessa minha função open. Então ali nós temos um método chamado write, um close, seek, read, read line, se eu quiser ler linha a linha e não o conteúdo inteiro do arquivo, né? Buffer e assim vai. Como eu quero escrever, eu vou usar a função write. E aí eu coloco quem? Justamente o meu content, que é o que eu quero escrever lá dentro. Eu poderia salvar isso aqui e executar, porém, não seria a melhor prática fazer isso e eu vou explicar por quê. Aqui vocês percebam que eu estou criando algumas variáveis. Eu criei file name, file path, content e file. Variável, para quem viu lá as funções de variável lá no início da nossa trilha aqui, sabe que é um espacinho na memória que a gente está colocando valores, né? E ele consome, inclusive, esse espaço da memória. Então, quando eu faço esse file aqui com a função open, eu acabo reservando um espaço da memória do computador para poder colocar todo o conteúdo que está aberto aqui nessa função open, né? Ou seja, eu estou consumindo recurso computacional para poder criar essa variável file. Até aí tudo bem. Como a gente está escrevendo só uma linha, eu não teria problemas com relação à memória, porque a gente está lidando com pequenos dados, enfim, né? Já deu para entender. Só que, vamos supor, né? Não vai ser isso que a gente vai abordar agora nessa aula, mas se você quiser, comentem aqui, né? Se vocês vão querer algo nesse sentido, mas
Se vocês estivessem recebendo uma grande quantidade de dados, né, se a gente estivesse falando aqui de milhares ou milhões de linhas, a gente sabe que aqui, quando criasse file, nós estaríamos alocando um grande volume de registros dentro da memória, né? E aí, a partir do momento que esse script Python ele terminasse de executar, essa memória ainda estaria lá alocada. Por quê? Porque eu não utilizei aqui um comando chamado close. O close ele vai fazer com que eu feche esse arquivo de forma segura, né? E que eu faça o salvamento, obviamente, tudo, né? Mas ele também acaba limpando a memória do nosso computador. Então essa seria a boa prática, né? Isso é o que a pessoa que lida com dados dentro, ou melhor, com arquivos no Python tem que pensar, né? Tem que ter essa consciência de fazer esse tipo de coisa. Só que assim, a gente está lidando com um ser humano, e ser humano às vezes pode ser que isso aqui simplesmente passe batido, né? Então, uma outra alternativa que seria talvez mais pythônica e mais, digamos, elegante de se fazer isso, é utilizando uma função chamada ref, né? Ref. Ó, ref. Aí a única coisa que eu preciso fazer é o seguinte, como eu estava dando o nome da variável file aqui, eu posso simplesmente tirar ela daqui e aí eu acabo colocando ela aqui no final como um apelido. Esse AS ele é a mesma coisa do que alias, ou seja, apelido em inglês. Então estou apelidando esse open, o ato de abrir um arquivo ou criar um arquivo de file. É como se fosse a mesma variável que a gente criou ali no início. E o if é dizendo assim, ó, com o comando abrir, faça tal coisa. Então tudo que tiver aqui embaixo seria escopo único dessa função if, né? E aí eu consigo simplesmente utilizar aqui, ó, file.write e escrevo o meu content. E aí eu não preciso utilizar o file.close, porque na função if ele subentende, ele já sabe que a partir do momento que ele terminar de executar esse bloco de código, ele sabe que ele vai ter que fechar o arquivo da forma correta. Então ele executaria isso aqui de forma automática. Então é uma forma até mais elegante, porque tu consegue resolver isso aqui em praticamente 2 linhas, né? E de uma forma também que faça com que tu não se esqueça de simplesmente desalocar esse recurso da memória, tá? Então vamos ver aqui o que vai acontecer, ó. Vou executar aqui. E ele executou. Se a gente olhar aqui agora, ele criou um arquivo, ó, first line data.txt. E é isso aí, legal, muito legal. Então a gente já conseguiu entender, primeiro ponto, como criar arquivos e escrever arquivos, né? Então é através do modo W aqui. Agora, o que a gente pode fazer é ler esse arquivo, né? Então vamos ler esse arquivo. Ó. E a gente vai usar o mesmo recurso aqui do if, né? With open, só que agora lendo. E aí, utilizando o modo read aqui. A gente pode simplesmente agora dar um file, e aí a função que a gente vai utilizar aqui para ler o conteúdo do arquivo vai ser o read, né? De leitura. Então aqui a gente já está lendo. E aqui eu posso inclusive, ó, criar uma variável chamada fileContent. FileContent, só para a gente visualizar. E aqui embaixo eu posso simplesmente printar o fileContent. Vamos executar de novo, ó, e olha aqui embaixo, ó, ele printou aqui no meu terminal o conteúdo do arquivo. Então a gente já conseguiu aqui, com poucas linhas de código, criar um arquivo, escrever nesse arquivo e ler um arquivo, tá? Agora, o que a gente vai fazer é beleza, eu não quero só criar o arquivo do nada, eu quero manter o que já existe aqui e adicionar novas linhas. Simples, eu posso simplesmente colocar aqui, eu vou botar another content, e aí eu posso simplesmente botar second line. Olha só o que vai acontecer se eu executar. Aí eu só vou alterar um pouquinho aqui, eu vou comentar isso aqui, e vou utilizar o if, e aqui com o prefixo a de append, né? Então eu estou appendando agora ou melhor, adicionando, né, ao final. Então aqui eu vou simplesmente dar um file.write também, que eu vou escrever, e another content. Com TV ali,
Content TV. Vamos executar esse cara aqui e olha lá. Olha só o que aconteceu. Ele manteve o first line, porém, ele acabou jogando o second line aqui. E eu queria algo nesse sentido, ó. Não isso aí. Por que aconteceu isso, né? Eu vou apagar aqui e salvar. Simples porque quando você utiliza o append, ele simplesmente vai pegar lá no final do arquivo, independente qual a linha, e vai adicionar alguma coisa naquela mesma linha. Vai ser como se fosse a continuação daquele arquivo. E aí, quando a gente quer um comportamento diferente, quando a gente quer uma quebra de linha, né, a gente tem que especificar para o Python que a gente quer uma quebra de linha. Então, eu vou botar aqui, ó, um recurso que a gente pode utilizar aqui é um /n de new line, né, que é um comando shell aí, bem utilizado por todo mundo. E aí eu vou executar de novo aqui, ó, e vamos ver o data, e acabou caindo agora a second line. A mesma coisa eu poderia botar aqui também, ó, um /n aqui, ó, /n também, third line, né? Então deixa eu só matar o second line aqui, só para a gente ter tudo certinho aqui. Ó, então vamos executar de novo, ó, e a gente tem que ter 3 linhas aqui. Então deu tudo certinho, e com isso a gente consegue entender como é que funciona de forma minimalista, né? Para quem está começando agora, como é que a gente pode manipular arquivos dentro do Python. É claro que tem muitas situações que a gente precisa estar aqui se atentar. Uma delas é principalmente olhar para as hierarquias de memória, né? Entender que memórias, a gente pode utilizar a memória a nosso favor para poder criar aplicações mais rápido e escaláveis. Mas como ainda a gente está no início aqui dessa trilha de Python, né? Eu não vou tocar ainda nesse assunto, mas assim, só para vocês saberem, né? Às vezes vocês têm que pensar que, dependendo do fato da operação que vocês estão fazendo, vocês podem estar acessando memórias que não são tão rápidas quanto outras que poderiam ser utilizadas só mudando digamos, a metodologia de escrita do teu código, tá? Então assim, às vezes ir buscar uma informação dentro do nosso file system, que é uma memória UHD, né? Ela demoraria muito mais do que um dado que já estivesse na tua memória realmente do lado do processador, tá? Então, assim, mas isso a gente vai com calma, não é o momento ainda. O princípio aqui que eu gostaria que vocês entendessem justamente é a criação, né, e manipulação de arquivos nesse ponto. Então a gente descobriu aqui como é que a gente faz a escrita, né, e a criação, a leitura e também o adicionar, né, o append, né? E é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, né? Se esse conteúdo for realmente útil para você em algum sentido, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu!